Well, praise the Lord. Hallelujah. Yes. It's mine. Que privilégio poder usar o microfone do Papa. Glória a Deus. Well, we had a wonderful message from Pastor AB. Amen. Nós tivemos uma maravilhosa mensagem do pastor Abe, ele está falando, né? Amém? Were you blessed by this message? Vocês foram abençoados por essa mensagem? Yeah, I was blessed very much. Eu fui abençoado muito. So we will continue to learn about the eternal purpose. Então nós vamos continuar aprendendo acerca do propósito eterno. Remember, yesterday we learned that in order to fulfill the eternal purpose, Lembrem-se que ontem nós aprendemos que para podermos cumprir com o propósito eterno, God revealed the mystery of God, the eternal purpose to Paul. Deus revelou o seu mistério do propósito eterno para o apóstolo Paulo. And he wrote it in the book of Ephesians and Colossians. E ele escreveu sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios e Colossenses. So if you read these two books, very powerful, Então, se você lê esses dois livros, são muito poderosos. then you get the twang. Aí você recebe o twang. Amen. Amém? So let's repeat what we have learned yesterday about the book of Colossians and Ephesians. Então, vamos repetir aquilo que nós aprendemos ontem, só para refrescar a memória, aquilo que nós aprendemos em Efésios e Colossenses. In Ephesians chapter 1, Em Efésios, o primeiro capítulo, God revealed Deus revela that Christ will be the center of everything, que Cristo será o centro de tudo, especially the center of the church. especialmente o centro da igreja. And Christ become the head of the church. E Cristo se torna, então, a cabeça da igreja. And the church become his full expressions. E a igreja se torna, então, a expressão plena do Senhor Jesus. And then, how to fulfill this? Aí, como realmente alcançar isso? Then chapter 2 and chapter 3 explain it. Aí os capítulos 2 e o capítulo 3 de Efésios explicam como Then alcançar. God began to form the body of Christ. Deus começou a realmente formar o corpo de Cristo. Not only save us from sin, Não somente nos salvar do pecado, but make us his dwelling place. mas nos fazer no seu lugar de habitação. So we become the body member of Christ. Para que nós nos tornemos um membro do corpo de Cristo. We become the body member, the member of family of the Father. Para que nós nos tornamos membros da família do Pai. And we become the living stone built up as the temple of the Holy Spirit. E para que nós nos tornemos também a pedra viva construída no templo da habitação do Espírito Santo. Then God wants us to reach the fullness of Christ. E aí Deus quer que nós alcancemos a plenitude de Cristo. But how to reach the fullness of Christ? Mas como alcançarmos a plenitude de Cristo? Then chapter 4 explain it. Aí o capítulo 4 explica. Chapter 4 is the equipping of the saints so the saints can build the body or build the church. O capítulo 4 fala sobre equipando os santos para que os santos possam edificar o corpo da igreja. If the church being equipped and keep building the body, Se o corpo for edificado e equipado para realmente edificar o corpo, then chapter 4 verse 17 to the last part of Ephesians, então capítulo 4, versículo 17 até o final de Efésios, Paul said we can walk with Christ as a new man and fight the spiritual warfare. nós podemos andar com Cristo como um novo homem e assim também guerrear espiritualmente. Then we will become powerful army of God. Aí nós nos tornamos um exército poderoso de Deus. Amen. Amém? I give you a testimony of what we experience. Deixa eu lhe dar um testemunho daquilo que nós temos experimentado. After we equip the cells, Depois que nós equipamos as células, and one day in one of the area in West Jakarta, um dia na
o oeste da cidade de Jakarta, zona There were oeste. about 12 churches networked together. Tinha umas 12 igrejas lá que tinha uma comunhão entre elas, They love one another. amando uns aos outros. They doing also equipping together E essas between the cells. igrejas equipando as células, os membros e líderes de células And one juntos. day, E these dia, churches, they pray, essas igrejas juntas, elas oraram. and God showed them to, to do spiritual warfare in their area. E Deus revelou para essas igrejas que elas deviam fazer guerra espiritual naquela região da cidade. So they went to the police station, E elas então foram para a estação and they policial. asked the police, they said, hey, can you tell us what is the need of this city and what can the church do for this need? E elas foram então para a delegacia e perguntaram para o delegado lá, qual é a carência dessa cidade? O que vocês estão precisando de oração para a gente poder ajudar nessa cidade? So the police said, in the whole Jakarta, we are the place where we have the highest rate of crime. E o delegado disse, olha, em toda Jakarta, é aqui na zona oeste que tem o pior nível de criminalidade. And especially we have a lot of drug trafficking, drug factory and drug gangster. Tem muitas fábricas de drogas aqui, traficantes e também consumidores de drogas aqui. Is something like Rio de Janeiro. É parecido talvez como o Rio de Janeiro. So what happened? Então, o que aconteceu? So this church says to the police, Então, essas igrejas falaram para o delegado. can we pray for this city? Podemos orar por essa cidade? Oh, the police said, oh, you can do whatever you want. Aí, ele disse, claro, pode orar. O So tanto que you know quiser. what happened? Então, sabe o que aconteceu? We send every week one cell Então, nós mandamos toda semana uma célula to walk around, to do prayer walk. para fazer caminhada de oração em toda aquela região da cidade. Remember, Satan doesn't afraid of individual or one Lembre-se, person, lembre-se, o diabo não tem medo de uma só pessoa. but Satan afraid of the body of Christ. O diabo tem medo do corpo de Cristo. Amen. Amém? Afraid of the cell group become the body of Christ. Ele tem medo que a célula de repente se torne verdadeiramente o corpo de Cristo. When the body of Christ move and begins to pray, Quando o corpo de Cristo é mobilizado e começa a orar, God showed them the stronghold of that city. Deus revelou para eles a fortaleza daquela cidade. And we bind that stronghold. E nós começamos a amarrar aquela In the fortaleza. name of No Jesus, nome de we Jesus. break down the stronghold. E nós então destruímos aquela fortaleza. And God is good. E Deus é bom. In only 1 year, Em um ano somente, irmãos, the crime rates, went down to almost zero. Hallelujah. o nível de criminalidade foi a quase zero, desceu e caiu. A lot of drug factory being exposed. Muitos e muitas das fabricações de drogas foram expostas e A destruídas. lot of gangster being caught by the police. Muitos dos líderes das gangues e os grandes traficantes foram então presos pela polícia. So the police was very happy. E os policiais e o delegado estavam muito felizes. They said, keep praying, keep Eles praying. falaram, por favor, fique orando, fique orando. Because if we keep praying, Porque na medida que nós continuamos a orar, they have lesser job. eles falaram, porque quanto mais vocês oram, menos fica o nosso trabalho. Hallelujah. Amém, aleluia. And then one day, Aí um dia, there was a big shopping mall in that area. tinha um grande shopping center naquela região. And this shopping center, the owner was not happy when the shopping center was, open. O dono daquele shopping center, ele ficou muito triste quando finalmente fizeram a inauguração. Do you know why? Sabe por quê? Because the shopping center, were haunted. Porque dizendo todo mundo que aquele shopping center estava assombrado. In Indonesia, I have found out Indonesian is one of the most demonized nations. Nós temos descoberto que no país da Indonésia é dos países mais endemoniados, cheio de atividade de demônios. People can be demonized by hundreds at the same time.
Tem pessoas lá que têm realmente centenas de demônios ao mesmo tempo dentro That's delas. everyday, news you can hear. Isso aí é notícias diárias que a gente tem toda hora tá enfrentando essa So realidade. in this shopping center, Então, nesse shopping center, whenever people enter the shopping center, toda vez que alguém entrava no shopping center, demonized. manifestava demônio, ficava demoniado e caía no chão. So who wants to open the shops there? Aí então nenhum comerciante queria alugar espaço no shopping center. So nobody wants to open the shop. Então ninguém queria ter loja lá. So the owner was very sad. Aí o dono estava muito triste porque não tinha freguesia nem para alugar o espaço. So he tried to invite the Muslim leader to do a prayer to cast out demon. Aí ele convidou o líder dos muçulmanos para ir lá e fazer uma oração para expulsar os demônios. But nothing happened. Mas nada aconteceu. He tried to invite the Buddhist monk Aí ele convidou um monge budista to do some prayer. para fazer alguma oração. But nothing happened. Mas nada aconteceu. And he tried to invite even the voodoo witch doctor Aí ele convidou até o bruxo do voodoo. and doing some things, to cast out the demon. Aí fazendo algumas coisas para expulsar os demônios. But the shopping mall become worse. Mas o shopping center ficou pior, mais assombrado ainda. Finally, Finalmente, our church building was only located next to this mall. e nós, no prédio da nossa igreja, ficava lá perto desse shopping center. So someone gave the name card of our pastor to this, owner. Alguém deu o cartãozinho, né, do nosso pastor daquela igreja para o dono desse shopping center. So he phoned the pastor. Então ele ligou para o pastor. He said, Pastor, Ele falou: pastor, I got your name card. alguém me deu o seu cartãozinho. Someone gave me your name. Por favor, alguém me deu o seu nome. And this person said, you are a ghostbuster. E essa pessoa falou que você é um caçador de fantasmas. Are you a ghostbuster? He said. Você é um caçador de fantasma, pastor? He said, oh yeah, I believe in Jesus. Ele falou: sim, eu creio em Jesus. Oh, can you cast out demon? Você pode vir expulsar os demônios? He said, no problem. Ele falou: não tem problema, eu vou We sim. Christians are expert in that. E nós cristãos somos expertos nisso, especialistas em expulsar demônio. He said, please come and cast out the demon in our shopping mall. Ele falou: por favor, venha e expulse os demônios do nosso shopping center. So, Então the sai. pastor said, no problem. O pastor falou: não tem problema. And we sent one cell each day to do prayer walk. Todo dia nós mandávamos uma célula diferente para ir lá dentro do shopping center fazer a caminhada de oração. Remember, Satan doesn't afraid of a person. Lembre-se, o diabo não tem medo de uma pessoa. He afraid of the body. Ele tem medo do corpo. When the body pray, Quando o corpo coletivamente está orando, every day pray. todo dia está orando. After 1 month, Depois de um mês, todo dia a oração. the shopping center very peaceful. De repente, aquele shopping center ficou cheio de paz. No one, demon possessed Nunca anymore. mais manifestou nenhum demônio lá. Oh, people begins to come to the shopping mall. Aí todo mundo começou a ir para aquele shopping And center. the owner was so happy. O dono estava tão He feliz. said to our pastor, Ele falou para o nosso pastor. Pastor, we don't want the demon to come back. Ele falou: pastor, nós não queremos que o demônio volte. So can you move the church inside the mall? Você pode mudar o prédio da igreja para dentro do shopping center aqui. We will give you a big room to be used for free. Nós vamos te dar um salão enorme aqui dentro para você usar de graça. You don't have to pay anything. Não precisa pagar nada. Only pay for your own electricity. Só paga a conta elétrica só, And you da know sua, what do what auditório. happened, Aí sabe o que We aconteceu? moved the church inside. Mudamos a igreja para dentro daquele shopping center. Hallelujah. Aleluia. Until now we use it for free. E até hoje nós estamos usando lá de graça aquele But local. this year we are going to buy that land. E That room. esse ano nós vamos adquirir aquele salão. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, God is good. Amen. Deus é bom, amém? So see how powerful is cell. Então, como é poderosa a célula? Because cell is the body of Christ. Porque a célula é o
corpo de Cristo. But the cell must become a body. Mas a célula tem que se tornar esse corpo. It must become the body that can express Christ A fully. célula tem que se tornar o corpo de Cristo que pode expressar plenamente a pessoa de Jesus. Yesterday we have learned. Okay, show them the next verse. Então, ontem nós aprendemos, pode mostrar o próximo versículo. Remember, yesterday we learned about Colossians 3, verse 16 to 20. Ephesians 3. Ontem nós aprendemos sobre Efésios 3, 16 a 20, né? So, what is the goal of our life according to these verses? Qual é o alvo da nossa vida, de acordo com esses The versículos? goal is to be filled with all the fullness of God. O alvo da nossa vida é ser cheios de toda a plenitude de Deus. That's the goal of our life. Esse é o alvo da nossa That's vida. the goal of the cell. Esse é o alvo da célula. If you have this goal, Se você tiver esse God alvo, give you a promise e aí Deus te dá uma promessa. that He said, He will be able to do exceedingly abundantly according to what we ask or think. Se esse for realmente o alvo da sua vida, Deus te dá essa promessa que Ele fará superabundante, mais do que tudo que podemos pensar ou imaginar. God wants you so much to reach this goal Deus quer tanto que você alcance esse alvo, that even if you think and pray only, He will answer you more than what you pray and think. Ele diz que se você tiver esse alvo, tudo que você orar e tudo que você estiver pensando e pedindo, Ele vai te dar mais do que você está pedindo. Amen. Amém? So what does it mean to be filled with all the fullness of Christ? Então, o que significa ser cheio de toda a plenitude de Cristo? This is the meaning. Esse é o significado. To be fully indwelt by Christ. Sendo 100% habitado por Cristo. Amen. Amém? Do you want to be fully indwelt by Christ? Você quer ser habitado plenamente por Cristo? How to reach that? Como alcançarmos isso? There are two levels we need to practice. Two levels. Tem dois níveis que temos que praticar. Number 1, verse 16 to 17 says it must start from personal life. O número 1 é o versículo 16, 17, que diz que tem que começar na sua vida pessoal. Let Christ dwell in our inner man. Deixe que Cristo habite no seu homem interior. Our inner man is like a house Seu homem interior é como uma casa, with many rooms. com muitos quartos diferentes. Our mind, A nossa mente, our conscience, a nossa consciência, our feelings, nossos sentimentos, our subconscious mind, nosso subconsciente, our fellowship with others. nossa comunhão com outros, All are in our inner man. todo o nosso homem interior. If you want to reach the fullness of Se Christ, você quer alcançar a plenitude de let Cristo, Christ dwell in the inner man first. deixe que Cristo habite dentro do seu homem interior Let primeiramente. Him occupy all the rooms in your heart. Deixe ele ocupar todos os quartos diferentes da sua casa. Amen. Amém? So that Christ can manifest through your life. Para que Cristo possa se manifestar através da sua vida. But don't stop there. Mas não pare aí. That's only level 1. Isso aí é só o primeiro nível. This session we will continue. E agora, nessa sessão, nós vamos continuar. You must go to the next level. Você tem que ir para o próximo nível. What is the next level? Qual é o próximo nível? Verse 18. Versículo 18. Yeah, verse 18 says, Yeah, chapter 3, verse 18. Actually, it's there. Yeah. Ok? Me- Efésios, capítulo 3, versículo Yeah. 18. It says, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth, and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Diz que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. See, many Christians only focusing on level 1.
Veja bem, irmãos, muitos cristãos só têm focalizado no primeiro nível. Oh, I must be filled with all the fullness of God. Eu tenho que pessoalmente estar cheio com toda a plenitude de Deus. I. Eu. See, we think Christianity is, between me and God. Nós pensamos que cristianismo é só eu e Deus. No, Não. Jesus wants to fill not only personal life, Jesus não quer somente encher a nossa vida pessoal, but now in verse 18, mas aqui no versículo 18, he said that you may be able to comprehend with all the saints, ele diz aqui no versículo 18, para que vocês possam juntamente com todos os santos compreender. Amen. Amém? You can comprehend the love with all the saints. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, mas como compreender? Juntamente com todos os santos. Then you can experience the whole dimension of love. Aí, e somente aí, você poderá experimentar a plena dimensão do amor de Cristo. You can experience, the width, the length, and the height, and the depth. Ele diz que quando você está compreendendo juntamente com todos os santos, aí você vai poder compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. This all dimension of love cannot be comprehended by personal life. Olha só que coisa. Nós jamais vamos poder compreender essas múltiplas dimensões do amor de Cristo sozinho entre nós e Deus. Tem que ser junto com os outros santos. Only when you live in a community. Somente quando você vive na comunidade dos santos. Then you can experience all the dimension of the love. Aí você pode experimentar todas as dimensões desse amor. Then love can be expressed fully. O amor pode ser expresso plenamente. Hey, God is love. Deus é amor. So he expresses himself through love. Aí ele se expressa através do amor. Amen. Amém? When we live in a community, Quando nós vivemos numa comunidade, we love one another. nós amamos uns aos outros. That is the proof we are his disciple. Isso é prova que somos seus discípulos. See, discipleship is not training someone to love only, Discipulado não é só treinando alguém para amar, but the Bible says if they love one another. mas discipulado inclui amar um ao outro. So you become Jesus' disciple Então você se torna discípulo de if you Jesus can love one another. se você puder amar uns aos That is outros. the proof that you are his disciple. Isso é a prova que você é verdadeiramente o seu discípulo. Because the Holy Trinity love one another. Porque a Santíssima Trindade, eles têm esse amor entre eles. See, today discipleship, we don't have this goal. Veja bem, infelizmente, o discipulado de muitos não tem esse como alvo. We train people to be successful, personally successful. Nós treinamos as pessoas para serem só na sua vida individual bem-sucedidas, Oh, so he can be a good businessman. para que ele possa se tornar um grande No, empresário. that's not the goal of discipleship. Não, esse não é o alvo do discipulado. So this person can be successful, politician. Para que ele possa ser um político bem-sucedido. No, that's not the goal of discipleship. Não, esse não é o alvo do discipulado. What is the goal of discipleship? Qual é o alvo do It's discipulado? not a person, no. Não é a pessoa It's individual, a não. community É a comunidade that can love one another. que pode amar uns aos That outros. everyone expresses Christ. E aonde cada um expressa Cristo. Because Christ doesn't want just to dwell in a person. Porque Cristo não quer somente habitar na pessoa. He wants to dwell in a community. Ele quer habitar na comunidade. Because Christ not just wants to express through a personal life. Porque ele não quer só se expressar através da vida pessoal. Because God
God wants to express himself through a community. Porque a forma que Deus expressa e a forma que Ele quer se expressar é através da coletividade. God is a community. Deus é uma comunidade. That's why he cannot be expressed through a person. Por isso, por ser Deus triuno, uma comunidade, Ele não pode se expressar plenamente através de uma só pessoa. God only can be expressed through a community. Ele somente poderá ser expressado plenamente se for através também de uma coletividade. Amen. Amém? Even my body, look at my body. Até o meu corpo, veja meu corpo. My body is the expression of the head. Olha, o corpo é a expressão da cabeça. Amen. Amém? Who is Edileo? Quem é o Edileu? Edileo is not just the head. Não é só a cabeça. Edileo is the head plus the body. É a cabeça com o corpo, né? Who is Jesus? Quem é Jesus? After Jesus raised from the dead and sat at the right hand of the Father, Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e assentou-se à direita do Pai, he was no more personal Christ. não era mais o Cristo pessoal. He is the corporate Christ now. Ele é um Cristo coletivo. He and his body cannot be separated anymore. Ele e o seu corpo não podem mais ser So separados. Christ now is not just the head. Então Cristo agora não é somente o seu corpo, Christ now is the sua head cabeça. plus the body. Ele é a cabeça e o corpo. It's like Edileo. É igual o Edileu. Who is Edileo? Quem é o Edileu? Not just the head. Não é só essa cabeça. The head plus the body. É a cabeça junto com o corpo. Is that right? É verdade? For example, if you want to know Edileo, Por exemplo, se você quiser realmente conhecer o Edileu. you said, Pastor, you said, oh, I want to know that guy. Ah, eu quero conhecer aquele cara. I never met that guy. Eu nunca conheci aquele His cara. name is Edileo. Eu sei que o nome dele é Edileu. People said his theology is like this. O pessoal diz que a teologia dele é assim, assim. People said his philosophy is like this. As pessoas dizem que a filosofia dele é assim, assim. People said he looks like Jackie Chan. As pessoas dizem que ele parece o Jackie Chan, But actually it's wrong. Jackie Chan looks like me. mas na realidade não é verdade isso. É o Jackie Chan que parece comigo. So if you meet Jackie Chan, tell him he looks like me. Então, se okay? você encontrar com Jackie Chan, diga para ele que ele parece o Edileu. So if you never meet me, Então, se você nunca me conheceu, but you want to know me, mas você quer me conhecer, how can you know me? como que você vai me conhecer? I have to come to you with my whole complete head and body. Eu tenho que chegar e encontrar com você com a minha cabeça e com o meu corpo. This is Edileo. Isso é o Edileu. Look at Edileo. Olha o Edileu. When you look at Edileo, E quando você olhar para o you say, Edileu, aha! você diz, aham, I understand it now. agora conheci o Edileu. Because Edileo must be, comprehend with all his body members. Porque o Edileu tem que ser conhecido com todos os membros do seu corpo. You cannot know Edileo only through one of the member. Você não pode conhecer o Edileu somente através de um dos membros do corpo dele. For example, Por exemplo, if you want to know me, se você quiser realmente me to conhecer, have personal encounter with me, se quiser realmente ter um encontro pessoal but I say, comigo, no, I don't want to meet you. não quero conhecer você. Okay, I will send you one of my body member, Tá, tudo bem, vou mandar só um membro do meu corpo, my hair. só um fio de cabelo. So my hair fly. Então o fio do cabelo meu voa para encontrar com você. And meet you, encounter with you, E esse fio de cabelo vem falar com você. and say, hi, Oi, tudo bem? this is Edileo. Esse aqui é o Edileu. I introduce myself to you. Eu quero me introduzir a você, que eu sou o Edileu. This is Edileo. Esse aqui é o Edileu. You say, why Edileo looks like a worm? Aí você diz, o Edileu parece uma minhoca. Because one body member cannot express the whole Edileo. Porque um membro do corpo não pode expressar o verdadeiro Edileu na sua Do plenitude. you understand? Entendem? That's also Christ. Assim também que é Cristo. Christ cannot be known only by one member. Cristo não pode ser conhecido através de um membro só. If only one member functions, Se somente um membro estiver Christ funcionando, only can be seen very little, very little. Jesus só vai poder ser revelado muito pouco, muito pouco. That's also your cell group.
Assim também na célula. If in your cell group, Se na sua célula only one person preaching, somente uma pessoa estiver pregando, one person sharing, uma pessoa one compartilhando, person dominating the meeting, uma pessoa dominando a reunião da célula, the other sit quiet e os outros todos sentados lá calados and look at each other e ficam olhando um para o outro. and say, Amen. Amém. Amen. Amém. Do you know there are two kinds of Amen? Sabe que tem dois tipos de amém. One kind of Amen is, really excited Amen. Um tipo de amém é um amém muito emocionado, né? Amém. The other Amen is a boring Amen. E o outro tipo de amém é um amém sem graça, né? Because the cell leader, he preaches very bad. Porque o líder de célula, ele prega muito ruim And also too long. e muito comprido. So we have another Amen. Então nós temos outro tipo de amém. Amen. Amém. You speak too long. Você está falando muito. You be quiet. Você cala a boca. See, if one person only express Christ, Se só uma pessoa estiver expressando Cristo, what happened to this cell? o que acontece com a célula? Christ cannot be seen fully. Cristo não pode ser conhecido plenamente. Only the hair function. Só um membrozinho, é como se fosse um fio de cabelo vindo e lá e tentando So se when people introduzir. come to the cells, Então, quando as pessoas vêm para a célula, they cannot say, wow, truly God is among you. elas não vão poder dizer verdadeiramente Deus está entre They cannot vocês. say it. Não, elas não vão poder dizer But isso. 1 Corinthians 14, 24 to 25 says, Mas 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 a if 25 the dizem: whole church gather together. se o corpo todo, a igreja toda tiver Okay, this unida. whole church is not the whole city church, Quando diz a igreja toda reunida junto, não está falando da igreja da cidade, but it's a cell. mas está falando da célula. If the whole church gather together, Se toda a igreja estiver reunida junto, o G100 todo, then everyone prophesy, everyone. e todo mundo dentro daquele grupo estiver profetizando, All prophesy. e todos All profetizando, member expresses Christ. todos os membros daquele grupo estão expressando a Cristo. That's the meaning of prophecy. Isso que é o significado da All profecia. expresses Christ. Profecia é isso, é expressar a Cristo. Then unbeliever came. Aí o incrédulo entra lá no meio, Oh, also new believer came. ou o descrente, ou o novo convertido. When they join, E ele chega lá, their heart will be revealed. e o coração dele é revelado. And they were shocked. E tudo é exposto, e ele How fica: do you know my problem? como que vocês conhecem o meu Who problema? told you my problem? Quem contou para você? They will fall on their knees. E a Bíblia diz lá em Coríntios que eles cairão de and say, joelhos truly, God is among you. e se prostrarão e dirão: Deus verdadeiramente está entre I vocês. see God here. Eu vejo Deus I aqui. see God. Eu vejo Deus I aqui. see Christ Eu here. vejo Cristo em This is vocês. the house of Christ. Essa é a casa de Cristo. Amen. Amém? That must happen in the cell. Isso tem que acontecer na célula. So all must function. Então todos têm que funcionar dentro da If célula. all function, Quando todos os membros da célula estão funcionando, then Christ can be seen aí fully. Cristo pode ser visto e revelado plenamente. Then we grow into the fullness of the knowledge of the sons of God. Aí nós vamos crescer plenamente na plenitude do conhecimento do Filho de Deus. So you want to grow into the full knowledge of the Son of God? Você quer crescer na plenitude do conhecimento do Filho de Deus? You must live in a cell like this. Então você tem que participar e vivenciar uma célula, um G100 desse jeito, Where everyone function. onde todo mundo está funcionando. But today's church, Mas hoje em dia a igreja atualmente, we don't have that no group. mundo todo, não tem esse tipo de grupo, esse tipo de We have G100. cell group. Yes, we have cell group. Eles têm essas células e But if you grupos, look at the cells, mas se você olhar para os grupos que hoje em dia existem, only muitas 1, vezes 2, 3 people function. somente uma, duas ou três pessoas lá estão funcionando, estão realmente The falando. other, they're not functioning. Os outros estão meio parados, não estão realmente funcionando lá, os That's outros not a membros. body. Isso não é o corpo, That's not a family. isso não é uma família, That's not the temple of the isso Holy não é o Spirit. templo verdadeiro do Espírito Santo. Even some church,
Até algumas igrejas, sabe? they meet together, but they don't have small group. They don't have small group. Elas reúnem no culto de celebração, mas nem grupo pequeno não tem. Only celebration. Só grande culto. Yeah, they come to the church, Elas vêm para a igreja, né? sit a little bit, Elas sentem um pouco, stand a little bit, ficam em pé um pouco, sing a little bit, cantam um pouco, pray a little bit, oram um pouco, raise hand a little bit, levanta a mão um pouquinho, give money a little bit, oferta um pouquinho, and sleep a little bit. dorme um pouquinho. Say to the person next to you, Fala para a pessoa ao seu lado. I used to go to that church. Fala, eu ia para essa igreja antes. Eu frequentava essa igreja. See, God doesn't want us just to be in the big meeting. Deus não quer que nós estejamos só no grande culto de celebração. Good meeting is good, Culto de celebração é bom, but we need the one another lifestyle. mas nós temos que ter o estilo de vida uns aos outros. And we can grow into the full knowledge of the Son of God. Aí nós podemos crescer na plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Amen. Amém? Now, do you want to become this kind of church? Você quer se tornar esse tipo de igreja? This is called the fullness of Christ. Isso se chama a plenitude de Cristo. God wants to express himself through every member. Deus quer se expressar plenamente através de cada membro. Do you want to become this kind of church? Você quer se tornar esse tipo de igreja? Amém? Now, how to become that kind of Agora, church? como nos tornarmos um tipo de igreja assim? Not automatically we can have that kind of church. Isso não acontece automaticamente. We need to build the church. Nós temos que edificar a igreja. That's why, the title of this seminars, this conference is edification. Por isso que o tema desse seminário, dessa conferência é a edificação. Without edifying the body never reaches its fullness. Se não edificarmos o corpo nunca alcançará a sua plenitude. The house must be built. A casa tem que ser edificada, construída. Now, I want to talk about how to build a house. E eu quero falar então como construir uma casa. Okay, anyway, this is my new book. Olha, isso é o meu novo livro. It will Aleluia. be coming soon in Portuguese. E aí ele vai logo estar traduzido para o português também. Yeah, the Cell Church Ministry will be translating Pastor Robert Lee. O ministério do Robert Lay, né, do Robert Lay lá de Curitiba, Ministério Igreja em Células, vão estar traduzindo e publicando logo esse livro. So all I preach is in this book. Tudo que eu estou pregando está nesse livro. Now, let's look how God's built his dwelling place. Agora vamos ver como Deus edifica a sua casa, seu lugar de habitação. Okay, it started from eternity. Tudo começou na eternidade. Yeah. In eternity, we know that the Father, the Son, and the Holy Spirit, Nós sabemos então que na eternidade distante passada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, they were practicing what we call the one another lifestyle. eles estavam praticando o que nós chamamos do estilo de vida uns aos outros. They indwelt one another. Eles habitavam um no outro, They love one another. eles amavam então uns aos They outros, fellowship in one another. eles tinham comunhão uns com os outros They depend on one e another. dependiam um no outro They submit to one another. e se sujeitavam e submetiam uns They aos outros. glorify one another. E eles glorificavam uns aos outros. They love this one another lifestyle so E much. eles amam e amaram tanto essa vida, esse estilo de vida uns aos outros, tanto. This was called the eternal life. Essa era chamada a vida eterna. And this is also called, the house of God. Essa também é chamada a casa de Deus. So God doesn't live in a building. Então Deus não mora num prédio. God lives in one another. Deus mora nesse estilo de vida uns aos outros. And God enjoyed this lifestyle so much. Ai, Deus gostou tanto desse estilo de vida. They didn't want to experience it by themselves only.
que ele não queria experimentar sozinho isso. They wanted to multiply this lifestyle. Eles, a Santíssima Trindade, queriam multiplicar esse estilo de They vida. wanted to expand this house Eles queriam expandir a sua casa so that you and I can experience the same one another lifestyle. para que eu e você possamos experimentar esse mesmo estilo de vida uns aos outros. Amen. Amém? So he made a plan in eternity Então, na eternidade passada, ele fez um plano to build his house. de edificar a sua casa. Okay, in the Bible, the house of God symbolized by the form of a cube. Agora, na Bíblia, a casa de Deus é simbolizada na forma de um cubo. If you look at the Holy of Holies is in the form of a cube. Se você olhar para o Santo dos Santos, as medidas é numa forma cúbica. How much, the measurement, do you know? A medida, você sabe, Yeah, it's 10 cubit times 10 cubit times 10 cubits. era 10 cúbicos para cima e 10 cúbicos de largura, de comprimento e de profundidade, né? 10 is the number of perfection. largura. It's God's number. Sim, e 10 é o número de perfeição, o número também de Deus. So one room but 3 dimensions. Então, um quarto mais 3 dimensões, largura, comprimento e altura. One God but 3 persons. Um Deus mais 3 pessoas. These 3 persons dwell together. Essas 3 pessoas habitando uma com a outra. Amen. Amém? The Father, the Son, and the Holy Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. That's their home. Essa era a casa deles. Yeah. And then when you look at the tabernacle of David, E quando você olha para o tabernáculo de Davi, when David moved the tabernacle, the Ark of Covenant, quando Davi mudou a Arca da Aliança, he put the Ark of Covenant under a tent. ele colocou debaixo de uma tenda. And that tent is also in the form exactly like the Holy of Holies. E aquela tenda também tinha essas mesmas dimensões do Santo dos Santos, In the form of a cube. na forma de um cubo. Then the reality of the house, the New Jerusalem. E também a realidade da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse. Do you know the form of the New Jerusalem will be in the form of a cube. Também as dimensões da Nova Jerusalém também são cúbicas. How many the measurement? Qual é a dimensão? 12,000 stadia. 12.000 estádios. So 12,000 stadia is 12 times 10 times 10 times 10. 12.000 é 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Yeah. So the Holy Trinity, the 10, 10, 10, Então, a Santíssima Trindade, 10 vezes 10 vezes 10, joined with the 12. unido com os 12. Who is the 12? Quem é o 12? Okay, the number of Israel, É o número de Israel, but also the number of the new Israel. mas também o número da nova Israel, The new Israel is the church. que a nova Israel é a igreja. And Jesus formed the first church, E Jesus edificou a primeira igreja, not in a big number, não num grande número, but with the 12 disciples. mas com os 12 discípulos. So that's the number of the human community. Então, o número 12 é o número da comunidade humana. When David formed the priests, also 12 priests. Quando Davi, então, formou aqueles sacerdotes, eram 12 These sacerdotes. 12 represent the cells. Esses 12 sacerdotes representam a célula. Hallelujah. Aleluia! So God the Father, the Son, and the Holy Spirit join the cells. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então se uniram à célula. So when we get together, Então, quando nós nos unimos, the 12 people, for example, os 12, né, and por the exemplo, Father, the Son, and the Holy Spirit are in the midst of us. e juntamente aquela célula está reunindo, simbolicamente os 12 reunindo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá no meio This is deles. the house of God. Essa é a habitação de Deus, a casa Amém? de Deus.
Amém? Now, how to build a house? Agora, como edificar uma casa? I was an architect, Eu era arquiteto. so God used my architectural knowledge to explain it. Deus usou meu conhecimento de arquiteto para poder me ajudar a entender e explicar isso para os So, outros. in order to build a house, Então, como edificar e construir uma casa? you need, number one, the owner of the project. Primeira coisa que você precisa é o número 1, o proprietário. Yeah, the father is the owner of the project of the house, O pai é o proprietário do projeto. and Jesus is the architect. E Jesus é o arquiteto. He designed the house of God. Ele que fez o projeto. O That's pai why- é o dono, o proprietário, e o filho é o arquiteto. That's why when the house finishes, the house will express him, the architect. Por isso que quando a casa tiver totalmente terminada, ela vai expressar a ele, o arquiteto, porque é o projeto dele. But then you need the contractor, the executor, the Holy Spirit. is. Mas você também precisa do empreiteiro, o que vai construir, o construtor, o que vai executar a obra, que é o Espírito Santo. Amen. Amém? Now, how to build a house? Agora, como edificar a casa? The apostle, O apóstolo, especially Apostle Paul and Apostle Peter, especialmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, they illustrated the house of God, by using the stone house. eles ilustraram a casa de Deus usando a simbologia de uma casa feita de pedras. Because in those time, house made of stones. Porque naquela época as casas eram feitas de Okay, pedras. look at the Bible verses. Então veja os versículos da Bíblia. These are the stone house. Isso era uma casa feita de pedras. Okay, read 1 Peter 2 verse 5. Vamos ler 1 Pedro 2:5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia! We are not just to become a living stones, Não é para a gente só nos tornarmos pedras vivas, but we must become the living stone that being built up as a spiritual house. não basta só ser uma pedra viva, mas você tem que ser edificado e construído e colado com outras pedras vivas para formar a casa de Deus. And what is the reason for that? Qual é a razão para isso? So we all can become, the priests. Para que todos nós possamos nos tornar os sacerdotes. So everyone is a priest. Então, todos são sacerdotes. No one is spectator. Não tem nenhum espectador, simplesmente. All become priests. Todos se tornam sacerdotes nessa casa. Amen. Amém? This is the house of God. Essa é a casa de Deus. But today, pastor, Mas hoje em dia, o pastor... we feel very satisfied if we have a lot of stones. Os pastores hoje em dia de igrejas ficam muito felizes se eles tiverem muitas pedras ajuntadas. Some dead stones, some living stones. Algumas são pedras mortas, outras pedras vivas. Dead stone is those not born again. A pedra morta são aquelas pessoas aglomeradas com a Living igreja stone are those born again. que não nasceram de novo, e as pedras vivas são aquelas que já nasceram de But many novo. pastors very happy if they have a lot of stones. Mas muitos pastores estão muito felizes se eles tiverem muitas pedras. But that's not a house Mas isso não é uma casa, because they never built them. porque é só um montoado de pedra, nunca foram edificadas aquelas They pedras. gather the stones. E eles são colecionadores de pedras, esses pastores. Oh, a lot of stones. Há muitas pedras eles têm, But it's a pile of stones. mas só é um monte de pedras. It's not a house. Não é uma casa. When Jesus came to that church, Quando Jesus vai para aquela igreja, and he was very sad aí ele fica muito triste, because he could not dwell there, porque não pode habitar naquele lugar, because it's not a house. porque não é uma casa, It's just a pile of stones. só é um montoado de pedras. That's why we need to know how to build a house. Por isso que nós temos que saber como edificar essa casa. Do you know how to build a house? Você sabe como edificar essa casa? Yeah. In order to build a house, Sim, para poder edificar essa you casa, need 5 kind of works. você tem que ter 5 tipos de tarefas You diferentes. need 5 kinds of works. 5 tipos de tarefas. So let us look at these 5 kind of works. Então vamos ver esses 5 tipos de tarefas. Number 1.
Número 1, You need to find the material. você primeiramente tem que encontrar um material. The material is the stones. O material são as Okay, pedras. say to the person next to you, Fala para a pessoa que está ao seu lado. you are the living stones. Você é uma das pedras vivas. But at the same time, you also the workers. Mas fala para ele também, além de você ser a pedra viva, você também é o trabalhador que vai lá pegar mais pedras vivas. We are all living stones, Todos nós somos pedras vivas, but we are all the builders. mas todos nós também somos construtores dessa casa. Because Paul said, I lay the foundation Porque apóstolo Paulo disse, eu deitei o alicerce. and everyone build on it. E ele diz, todo mundo constrói em cima desse That alicerce. everyone is you. Esse todo mundo é você. We are builders also. Nós somos construtores dessa casa. So I am a builder. Então eu sou um construtor. He is the living stones. Ele também ele é uma pedra viva. So I build him. Então eu vou trabalhar com a pedra que é ele e eu vou trabalhando. Oh, amen. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, I also the living stones. mas eu também sou uma pedra viva. He is the workers. E ele é também um dos trabalhadores. So he built me also. Então ele também está me lapidando, So we também build está me one another. construindo. Então nós estamos edificando e lapidando uns aos outros. Amen. Amém? Okay, now what is the first work? Então qual é a primeira obra, a primeira tarefa? We have to find the stone first. Temos que ir lá encontrar as pedras. In the old days, they don't buy the stones. They go to the places to find the stone. Nos dias antigos, eles não iam comprar as pedras, eles iam lá no lugar onde a pedra estava e tirava ela in Jerusalem, they have do to monte. dig very deep inside the ground to find the stones. E lá em Jerusalém, eles tinham que cavar muito fundo para encontrar o lugar onde tinha pedras. Some places they have to travel very far to find the Alguns stones. lugares eles tinham que viajar muito longe para encontrar as pedras. So they brought the stones to the building location. Aí eles iam e pegavam a pedra e trazia para o local de construção. They wash the stone, Aí eles lavavam a pedra, clean it. limpavam a pedra. Now the stone transfer from old location to the new location. Então a pedra era transferida do velho local para o novo local. This is evangelism works. Isso se chama evangelismo. Amen. Amém. Evangelism work is finding the material for God's building. A tarefa do evangelismo é isso, é encontrar o material de construção para a casa de Deus. Translate them from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Aonde eles são transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Change them from dead stone into living stones. E eles então são transformados de uma pedra morta, agora são uma pedra viva, aleluia. From death into life. De morte para a vida. So they become born again. Agora nasceram de novo. Amen. Amém? This is evangelism work. Isso que é evangelismo, a tarefa do evangelismo. But many pastors, Mas muitos pastores, they stop here eles param aqui. because they only driven by evangelism. Porque eles só são realmente dirigidos pelo propósito de evangelismo. That's why if you are only driven by evangelism, Isso é a razão, irmão. Se você só for dirigido para ganhar, you will stop here você vai parar aqui. because you feel very satisfied. Hallelujah. Você se sente já totalmente realizado. Aleluia! We have a lot of stones. Nós temos muitas pedras Living agora. stones. Pedras vivas, aleluia. But it's not a house. Mas isso não é uma It's casa. not a house. Isso não é uma It's just a casa. pile of É stones. só um monte de pedra. That's why we need to be driven by the higher purpose. Por isso que nós temos que ser motivados e dirigidos por um propósito mais nobre, mais alto. Evangelism is lower purpose. Evangelismo é um dos propósitos aqui que está submisso ao propósito There maior. is a higher purpose. Existe um propósito The maior. higher purpose is the eternal O purpose. propósito maior é o propósito eterno de Deus. God not just wants living stones. Deus não quer só pedras vivas. God wants a house. Deus quer uma casa.
Amen. Aleluia, amém? So we must driven by this passion to have a house. Então temos que ser realmente dirigidos, impulsionados por essa paixão de ter uma casa para Deus. See, you can evangelize without building a house. Veja bem, você pode evangelizar sem ter uma casa. It's like you can collect stones without building a house. Você pode se tornar um grande colecionador de pedras, mas nunca construir a casa. But Mas you cannot build a house without the stones. você jamais vai poder edificar a casa sem ter as pedras primeiro. So I'm not saying that evangelism is useless. Não estou dizendo que o evangelismo não tem a sua utilidade, o evangelismo é extremamente importante, But sim. we must be driven by the higher purpose. Mas temos que lembrar e ser impulsionados por um propósito ainda superior. God wants a house. Deus quer uma casa. Amen. Amém? Build him a house. Construa uma casa para Now, ele. you look at the stones. The stone is already there. Aí você vê, nós temos as pedras agora. Right? Muito bem? But are these stones ready to be built Será as que a house? essas pedras que são recém-tiradas lá do monte, da terra, elas já estão totalmente prontas e preparadas para edificar uma casa? No yet. Não, not yet. Although they already born again. Mesmo que já nasceram de novo, são pedras vivas. See, it doesn't mean if you born again, you're living stone, you're ready to be built. Muita gente cai nesse erro de pensar, não, se já é nascido de novo, já está tudo prontinho para ser edificado. Because the stones, the form is irregular. Mas mesmo sendo nascido de novo, pedras vivas não estão prontas para serem edificadas porque elas estão em formas irregulares. Some very round stone. Algumas pedras são muito redondas. Some stone are long. Algumas pedras são bem compridas. Some stone are very rough. Algumas pedras são muito cheias de beiradas grossas. Some stones are very sharp. Algumas pedras são muito pontiagudas. When we get close to them, do you have that kind of stone, Pastor? Você tem esse tipo de pedra, pastor? See, although we all born again, Apesar que todos nós já nascemos de novo, but we still have what I call all automatic response. mas nós todos temos algumas dessas respostas automáticas da velha natureza. Yeah, like Pastor A.B. sharing the former session. Igual o pastor Eibe estava compartilhando na última sessão. Although we born again, Nós já nascemos de novo, many times we still fall into sins. mas mesmo caímos assim em pecado, infelizmente. Não é We fall verdade? into the old sins. Nós caímos naqueles hábitos da vida velha. Oh, some sharp stones. Do you know sharps and rough stones? Tem pedras que são bem pontiagudas e grosseiras. Oh, when they go to church, their hand is very beautiful. Quando eles vão para a igreja, a mão deles é muito bonita. Hallelujah. Oh, aleluia. Hallelujah. Oh, aleluia. But when they go back home, Mas quando voltam para casa, the bonita hand a mão bonita beating the wife. bate na esposa. Pá, pá, pá. Hallelujah. Oh, aleluia. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Do you have that in Brazil? Vocês têm isso no Brasil? Oh, I thought only in Indonesia. Eu pensei que era só na Indonésia que isso acontecia. Maybe you don't beat your wife physically, Talvez você não bate nela fisicamente, but maybe, you know, verbally as abuse. mas você abusa verbalmente. That is sharp stones. Isso é pedra pontiaguda. Amen? Amém? So the stone is not ready to be built. Então a pedra não está pronta para ser edificada. So in order to build a house, Então, para que a casa possa ser you need edificada, the second você process. tem que ter o segundo processo. Look at the second process. Veja o segundo processo. Oh, meu Deus. Oh my God.
This is the second process. Esse é o segundo processo. Oh. The worker take a very big hammer O trabalhador pega um martelo bem grande and then hit the stones with this big hammer. e ele bate nas pedras com esse martelo enorme. Yapu! 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 And then take a chisel. Aí ele pega aquela outra coisa, aquela outra ferramenta e vai talhadeira e vai batendo. Amen. Amém? To form the stone. Para poder formar a pedra. What is this second works? Qual é essa segunda tarefa? This is the teaching ministry. É a tarefa do ensino da palavra. Jesus said, make disciples. Jesus disse, faça And he discípulos, said, teach them to obey everything. ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho Form them, ordenado. form them. Vai formando eles. This is the teaching one another in the cell. Isso é o ensinar uns aos outros na célula. And this is including the one-on-one discipleship. Isso inclui o discipulado um a um. Because one-on-one is very effective. Porque um a um é muito bem sucedido, muito efetivo. Amen? Amém? Yeah, so one after another. Então, um ao outro. I form you, Eu te formo you form me. e você me forma. Yeah. And then he formed me. Okay? Brazilian way. Essa forma brasileira de fazer. Hallelujah. Aleluia. So what is the standard, of the forming? Qual é o padrão, então, de que nós devemos usar para formar essas pedras? This is the standard. Aqui está o padrão. So that every stones will be in the form of the cornerstones. Para que todas as pedras sejam realmente talhadas, para que elas sejam feitas na forma da pedra angular. Who is the cornerstones? Quem é a pedra angular? Who is the cornerstones? Quem é a pedra angular? Jesus Christ. Amen. Jesus Cristo. Amém. So the goal of discipleship is to be like Christ. Então, o alvo do discipulado é de fazê-los ser iguais a Jesus. Then these living stones is able, to become the material of the building. Então, essas pedras vivas agora estão preparadas e talhadas para que elas possam se tornar verdadeiramente o material da edificação. Amen. Amém? But some stones do not want to be built. Mas algumas pedras não querem ser edificadas. Some stone, if you want to build them, Algumas pedras, se você quiser They talhá-las e trabalhar com they elas, run away. elas correm e fogem. They roll from one house to another Elas house. vão rolando de uma construtor para outro construtor. De uma casa para outra. They roll from one cell to another Vão cell. rolando de uma célula para outra. You chase them, they roll. E você corre atrás e elas vão rolando. We call this rolling stones. E okay? nós chamamos isso pedras rolantes, que em inglês seria Rolling Stones, né? O nome daquela banda de rock. Pastor, do you have many rolling stones in Brazil? Pastores, vocês têm muitos Rolling Stones no Brasil? Pedras rolantes que vão de uma igreja para outra. That's why we need to stay. Então, por isso que nós temos que realmente ter uma aliança com o Stay corpo in a cell. e realmente ficar naquela célula. Then we can be built. Aí nós podemos ser tratados. Stay in one-on-one E nós discipleship. temos que perseverar no discipulado um a um, Then we can be built. para que possamos ser talhados e tratados e edificados. Amém? Now, you have the second works. Aí você tem então a segunda tarefa. Is the work finished? A tarefa agora já está totalmente preparada? No. Não, You need the third kind of works. a casa não está edificada, ainda precisa da terceira tarefa. You need to place the stone,
one after another. Agora tem que cuidadosamente assentar aquelas pedras, uma em cima da outra, uma com a outra, So every stone has a relationship with one another. para que cada pedra aprenda a ter um relacionamento uma com a outra. And we put cement E nós colocamos o cimento entre so the elas, relationship strong. para que os relacionamentos se tornem fortes. Hallelujah. Aleluia. And we take care of the stones. E nós cuidamos dessas We pedras. preserve the E stones nós preservamos essas so they can pedras, last very long para time. que essas pedras possam durar muito tempo. What kind of ministry is this? Qual é esse tipo de ministério? Pastoral O ministry. ministério pastoral. So we have relationship to one another. Para que nós aprendamos a ter relacionamentos uns com We os take outros. care of one another. Nós cuidamos uns dos We outros. give to one another. Nós damos uns aos Oh, outros. we spend time with one another. Nós investimos tempo um no outro. This is pastoral ministry. Esse é o ministério pastoral. Amen. Amém? Now, is it finished, the works? Agora já terminou a obra? No. Não, ainda How não. can you place the stones in the right place? Como que você vai poder saber assentar o tijolo no lugar certo na parede? You need the fourth kind of works. Você vai ter que ter quarto tipo de tarefa. Look at the fourth kind of works. Olha o quarto tipo. Every workers need to know the blueprint of the house. Todos os trabalhadores na construção da casa têm que saber a planta baixa da casa. Is that right? Tem que saber o projeto nos detalhes. If you build a house, Se você construir uma casa, all the workers need to know the blueprint of the house. todo mundo tem que ver a planta e entender claramente os detalhes. The design of the house. Todo o desenho e a estrutura do And arquiteto. who gave the design of God's house? Quem fez o desenho original, a arquitetura da casa de Deus? The apostles. Agora Jesus deu para os apóstolos. So the apostle Paul has given us the design of the house. Então o apóstolo Paulo deu para nós todo o desenho arquitetônico da casa de Deus. He has given us the eternal purpose. Ele nos deu o propósito eterno de Deus. That's why every member of the cells must understand the eternal purpose. Por isso que todos os membros da célula têm que compreender e ter revelação desse propósito eterno. They must understand the blueprint of the house of God. Eles têm que compreender realmente esse propósito eterno, essa planta completa da casa. This is the mistake of many cell churches. Esse é o grande erro de muitas igrejas em In células. many cell churches, Muitas igrejas em células, only some people know the blueprint. somente algumas pessoas sabem realmente dessa planta. Not all members understand it. Nem todos os membros compreendam o projeto. If you don't know the blueprint of the house, Se você não conhecer os detalhes dessa planta, the each cell member has their own idea what is this small group means. cada membro da célula vai ter sua própria opinião. O que significa esse grupo pequeno? Some cell members said, "Oh, I don't want serious cells. E alguns membros de célula falam, não, eu não quero realmente participar de uma célula I muito just want séria. relaxed cells." Eu quero aquelas células bem relax. As células bem de comunhão. Comunhão, Essa okay. vida maravilhosa, fellowship. And soon you end up as a social club. Aí, logo, aquela célula é um clubinho social. You will not become a house of God Você nunca assim vai se tornar uma casa de Deus. because you don't understand what is the blueprint. Porque você não compreendeu qual é o projeto de And Deus, a planta. the other cell member says, Aí outros membros de célula pensam I assim, don't want to do communion all the time. eu não quero comunhão toda hora, só I comunhão. want eating cells. Eu quero células que tem muita comida. Eat all the time. Aí muita comida, refeições toda hora. We meet in Surhaskaria. Aí nossa célula reúne em churrascaria, aleluia. And what happened? Aí o que acontece? You end up Aí with você fica a banha. muita banha. And then what happened? Aí o que acontece? Oh, some members say, no, I don't want, relaxed cells, eating cells. Aí outros membros de célula dizem, não, eu gosto do tipo de célula, não é tipo de célula de comunhão, I de want- comida. I want
want serious cell. Eu quero célula séria. Very deep Bible study. Profundo estudo da Bíblia. Esse é o tipo de célula que eu Study quero. very deep. Nós aprofundamos na Bíblia. We fill our head Nós enchemos nossa cabeça. with a lot of knowledge Muito conhecimento. until your head swelling Até a cabeça fica bem inchada. and you could not walk anymore. Aí você não pode andar mais, porque a cabeça é grande demais. Soon you walk with your head. Aí, logo você está andando com a sua cabeça, porque ela está tão grande. Say to the person next to you, I know that cell too. Aí fala para a pessoa ao seu lado, fala assim, eu conheço essa célula também. See, every member has their own idea what is a cell. Tá vendo o erro de muitas igrejas em célula? Porque cada membro de célula tem uma ideia diferente do que é para ser uma célula. So they will not become a house. Aí, desse jeito, nunca vai se tornar o lugar de habitação de Deus, uma casa. They will not become a body. Nunca vão se tornar um corpo de Cristo. They will not become a family. Nunca vai se tornar uma família de So Jesus. everybody must understand the blueprint. Então, todo membro de toda célula tem que entender qual é essa planta da That's célula. the apostolic principles. Isso são os princípios apostólicos que têm que ser colocados. Amém. Amém. Then is the work finished? Aí a tarefa agora já completou? Not yet. Ainda não. You need the last works, Você tem que ter a última dos 5. the prophetic works. A última tarefa é a tarefa profética. The Bible says you may all prophesy. All. A Bíblia diz que todos poderão profetizar. When you gather together, all prophesy. Quando All. vocês estão reunidos, todos podem profetizar. Do you want to know what is the meaning of all? Você quer saber qual é o significado dessa palavra todos? I try to learn from the Greek translation, the Greek, Eu fiz version. um estudo profundo no grego em cima dessa palavra I todos. try to compare with many E eu translations. comparei com muitas outras traduções. Do you want to know what is the deep meaning of all? Você quer saber qual é o significado profundo dessa palavra que todos podem profetizar? Very simple. É bem simples. All mean all. Todos significa todos. So simple, amen? É tão simples, amém? So all must prophesy. Então todos devem profetizar. Okay, what is prophesying? Então o que é profetizar? Prophesying actually is the quality control. Profetizar, então, aqui que vem o controle de qualidade da edificação dessa casa. When you build a house, Quando você está edificando uma casa, you need to control the quality. você tem que controlar a qualidade. To watch over the project, Alguém tem que supervisionar aquele to see projeto whether people build it according to the plan. para ver se os construtores estão construindo de acordo com o projeto original e a planta. Do they build it according to the eternal purpose? Será que eles estão realmente construindo de acordo com o propósito eterno? If they don't build it according to the plan, E se não tiverem construindo de acordo com os detalhes do projeto, we must do something. nós temos que fazer algo. But if they build it according to the plan, Mas se tiverem construindo de acordo com o projeto, we confirm it. nós confirmamos e abençoamos aquilo. This is called edifying. Isso se chama edificar. Hey, keep doing it. Continue fazendo assim, parabéns. You are doing the right job. Você está trabalhando, você está na direção correta. I confirm it to you. Eu confirmo isso It's called e edification. isso chama-se edificação. If they do it in the wrong way, Se tiverem fazendo a forma errada, not according to the eternal purpose, não de acordo com o propósito we eterno, exhort them. nós exortamos. Exhort means bring them back to the plan. Exortar significa trazê-lo de volta ao projeto original. Hey, you are not doing according to God's plan. Olha, você não está fazendo bem de acordo com o projeto de Bring them Deus. back to the plan. E volta ao plano de Deus. In doing God's work, very tired. E ao trabalhar nessa construção, muitas vezes nós cansamos muito. Sometimes we can lose heart. Nós podemos ficar desanimados com isso. Sometimes we can be discouraged. Podemos ficar desanimados e desencorajados. If we discourage, Se nós estivermos the desencorajados, prophetic ministry comfort us. aí
o ministério profético vem para nos confortar, nos consolar, nos encorajar. So these are the three functions of prophecy: Então, são as três funções da profecia: edifying, edificar, exhortation, exortar and then comfort. e consolar. Amen. Amém? So these are the quality control. Então, eles são o controle de qualidade. Now I want to ask you one question. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Now, for example, these are all the cell members. Yourself, for example. Aqui, vamos supor que aqui são os membros da sua célula, que estão tudo aí. Your cell are keep busy in doing these 5 works. A sua célula toda ocupada nesses 5 ministérios. But if there is no supervision and training, what would happen to the project? Mas se não tiver nenhum tipo de treinamento para os membros da célula e nenhum tipo de supervisão, o que vai acontecer com esse projeto da edificação da casa? So I want you to discuss these questions with 2, 3 people in the group. Então, eu quero que você converse sobre isso. Just E very short. agora, rapidinho, você vai fazer grupinho de 2 ou 3 pessoas para dialogar sobre isso que vocês acabaram de ouvir e sobre como implantar, como supervisionar, como garantir isso para acontecer em cada célula. Yeah, the question is this. Yeah, you already repeated. No, yeah, but say it the again, question please. is this. A pergunta é essa, que vocês vão agora discutir no seu grupinho de 2 ou 3 pessoas. Okay, the question is this. A pergunta é essa: What would happen to this project o que aconteceria com esse projeto if the cell member, busy doing these 5 works, se todos os membros estão ocupados em fazer essas 5 tarefas, but no one supervise them? mas não tiver ninguém supervisionando Number 2, no one train them. e ninguém treinando-os em como fazer essas 5 tarefas? What would happen to this project, this cell? O que ia acontecer com esse projeto de edificar a casa de Deus naquela célula? Okay, please discuss in 2 minutes. Sem only. treinamento e sem supervisão. Groups of 2 or 3, is that it? Yeah, 2, 3. Então, em grupinho de 2 ou 3 pessoas, 2 minutes? Yeah. Só Just with 2 your minutos, neighbors. rapidinho, só 2 minutos, 2 ou 3 pessoas aí reúnem rapidamente para conversar sobre isso. Nós vamos estar encerrando logo após isso, então. What was your illustration you gave? I'm trying to remember. Real funny. Right at the beginning. Right at the beginning. The first part of the chapter. Why you speak that? Oh, that's so good. One of these efforts. Oh, You can build a house. You can evangelize without building a house. one another or something that you recall. They have their own idea of self. No? Right at the beginning, right when you first started.
efficient. God doesn't want just to manifest Himself in a person, but in a community. Right. But something about that I think was very funny. Gave an illustration. Very funny. Something very funny. It was laugh. Okay, Ok. just short sharing. Tá bem, podem parar então no momento de compartilhar. Okay, do you think the project will be finished? Você acha que esse projeto então realmente ele seria completado? Do you think a house will be built? Você acha que sem o treinamento e a supervisão essa casa seria verdadeiramente construída? No. Não, né? No supervision, no training. Não tem treinamento, nem tem supervisão. The cell member cannot do these 5 works. Os membros da célula sozinhos, sem treinamento e supervisão, não vão poder fazer essas This obras. is the problem of many cell churches. Aí está o grande problema de muitas igrejas em células. We don't have 5-fold ministry training. Nós não temos o Ministério Quíntuplo treinando os membros em como fazer essas obras. Yeah, we have other kind of training, Nós temos muitos outros tipos de treinamentos, but not the 5 works. mas não essas 5 tarefas especificamente. So the cell member don't know how to do it. Então, o membro da célula não sabe como fazer essas 5. Or one of the mistake is also this. E outro grande erro é esse. Many cell churches only train the cell leader, only the cell leader. É que muitas igrejas em célula somente treinam o líder da célula nessas coisas. So only the cell leader understand these 5 works. Então, só o líder da célula que está bem por dentro dessas 5 tarefas. The other member don't know it. Mas os outros membros estão totalmente por The fora. Bible says A we Bíblia have to diz. train all the saints to do the works of the ministry. A Bíblia diz que nós temos que equipar e treinar todos os santos para o ministério, para a obra do ministério. Because we are all builders of the house. Porque nós todos somos construtores dessa casa. So if you don't train the cell member, Então, se você não treinar um membro da célula, they will not know how to do it. ele não vai saber como fazer. Then slowly the cells change. E aí, aos poucos, a célula começa a mudar. It becomes just fellowship, Começa a se tornar só comunhão, eating, outra só de comer, deep Bible study, outra só estudo bíblico profundo, or just become a small group. ou só se torna um grupo pequeno. Just a small group, Só um grupo pequeno. not a body. Não o corpo de Cristo. The fullness of Christ cannot be. A plenitude de Express. Cristo não está sendo expressa lá. Do you understand? Você está compreendendo? That's why we need to train all the members. Por isso que nós temos que treinar todos os membros. Who train them? Quem que treina os membros? We need 5 kinds of, trainers. Nós temos que ter 5 tipos de treinadores. Okay, remember, all the believers are the living stone at the same times, also the workers. Lembrem-se, que todos os cristãos autênticos Isso. são pedras vivas e também construtores ao mesmo tempo. Yeah, Trosin, continue. Okay, and also the Holy Spirit will provide, the gifts and the trainers. E também o Espírito Santo vai providenciar, Yeah. o Espírito Santo, ele vai fornecer as ferramentas, os dons espirituais e instrutores para os consultores. So the Holy Spirit will raise up trainers and also will give spiritual gifts. Então veja bem, o Espírito Santo ele vai levantar pessoas, ele vai realmente ajudar que haja pessoas que vão poder equipar os santos nessas áreas. Now, we need 5 kind of trainers. Agora, esses tipos de treinadores, nós temos que ter 5 desses tipos de treinadores. Number 1, O primeiro tipo de treinador. these are the purchasing supervisor in the modern term. É como se fosse um supervisor de compras, para colocar numa linguagem moderna. But in the old days, they don't buy the material. Mas
nos dias antigos, eles não compravam material de construção. These are the supervisor who expert in finding the stones. Ele é o supervisor que é expert em como achar essas pedras perdidas. Who are these people? Quem são essas pessoas? They are the evangelists. São os evangelistas. So the job of the evangelist Então, a tarefa principal do is evangelista not just to evangelize, não é de evangelizar, but their main job is twofold. mas o seu trabalho principal é duplo. Number one, to supervise the cell, Número 1, para supervisionar as células, to see whether the cell know how to evangelize. para ver se as células estão sabendo realmente como If evangelizar. they don't know how to E evangelize, se a célula não souber como evangelizar, equip them. então ele vai reunir com todos os membros da célula e equipar os membros em como evangelizar. Yeah, equip or train them to do evangelism. Então ele vai treinar aqueles membros em como evangelizar. Then we need the second supervisor. Aí nós temos que ter o segundo tipo de supervisor. This is the stone shaper. E ele é o supervisor do cortador de pedras. These are the teachers. São os mestres. So what is the job of the teachers? Qual in the é a church? tarefa dos mestres? Not just to teach, Não é só para ensinar, but their main job is to oversee the cells. mas a tarefa principal deles é de supervisionar as To células see whether they know how to teach one another. para ver se aqueles membros das células estão sabendo como ensinar uns aos If they don't outros. know how to teach one another, Se eles não sabem ainda como edificar e ensinar uns aos so outros, train them to teach one another. ele vai treiná-los em como ensinar e lapidar uns aos outros. And then we need the pastors. Aí nós temos que ter o terceiro tipo de supervisor, os pastores. Yeah, these are the bricklayers. São o supervisor de assentador de tijolos. So what is the job of the pastor? Qual a tarefa do pastor? Today's pastor, we try to pastor 1,000 people. Hoje em dia os pastores estão tentando sozinhos pastorear 1.000 ovelhas. Oh, 1,000 people. 1.000 pessoas que eu vou cuidar aqui e pastorear. It's impossible. É impossível. Even Jesus as a person, as a human being, Só até Jesus como um ser humano, he only can pastor 12 people. ele só conseguiu pastorear mesmo 12 pessoas. Pastor, you want to pastor 1,000 people? Pastor, você está querendo pastorear 1.000 pessoas? You will die very soon. Você vai morrer muito cedo. Morrer. Die. Amen? Amém. Hey, so don't demand your pastor to pastor all of you together. Então não exija do seu pastor que ele pastoreie todos vocês. You will die very young. Ele morreria muito cedo. So what is the job of the pastor? Então qual é a tarefa principal do pastor? The job is to oversee the cell, A tarefa principal é de supervisionar as células to see whether the cells know how to pastor one another. para ver se as células estão sabendo como pastorear uma a outra. If they don't know how to pastor one another, Para ver se cada membro da célula está aprendendo como pastorear e cuidar um do outro. train them to pastor one another. E aí, se não souber, ele vai treinar esses membros Amém? em como fazer isso, em como pastorear uns aos So outros. is the apostles. Essa é a tarefa do apóstolo também. The apostle is usually the chief supervisor. Ele normalmente é o supervisor-chefe. They are they know the blueprint of the house. Os apóstolos, eles sabem a planta baixa de toda a casa. So the job of the apostles Então, todo projeto, eles sabem, a tarefa is deles to lay the foundation é de colocar o alicerce and also to teach all the cell members e de ensinar todos os membros das células what is the eternal purpose of God qual é o propósito eterno de Deus. and send them out E enviá-los to plant cells, hallelujah, to Pra- multiply cells. para plantar células e multiplicar células. Amen. Amém? That's the job of the apostles. Isso é o trabalho e tarefa do apóstolo. Lastly, Por fim, we need the supervisor, the quality control supervisor. nós precisamos do supervisor do controle de qualidade. These are the prophets. Esses são os profetas. Today, prophets has nothing to do with cells. Hoje em dia, infelizmente, muitos profetas não têm nada a ver com as células. The prophets make their own
prophecy conferences. E eles vão por aí fazendo suas grandes conferências de profetas. That's good, that's good. Isso é bom, é bom. But that's only very small part of their job. Mas isso é só uma pequena parte da tarefa The verdadeira main deles. job of the prophet O trabalho principal do is profeta to oversee the cell. é para supervisionar as células, See if they know how to prophesy to one another. para realmente ver se cada cristão está sabendo como profetizar uns aos See if outros, they know how to hear from God. para ver se cada cristão está aprendendo como ouvir a voz de If they Deus. don't know how to hear from God, Se eles não souberem ouvir de Deus, don't know how to se prophesy eles não to one souberem another, profetizar uns aos the outros, prophet trained them. aí o profeta vai treiná-los em como Amém? fazer isso. Amém? If these 5 ministry equip the cells, Se esse ministério quíntuple estiver equipando todos os membros das then all células, the cell members know how to build a body. aí todos os membros da célula vão saber como edificar o corpo. They know how to build a Eles vão house. saber como edificar a casa de Deus. Amen. Amém? Who are these 5 ministers? Quem são esses 5 ministérios? There are 2 levels of this 5 ministry. Existem 2 níveis desses ministérios quíntuplos. Level number 1 is local level. Nível número 1 é o nível local. These are the leaders and the elders, local elders. São os local líderes, leaders. supervisores e presbíteros daquele local, This daquela only localidade. one local church. One É de local uma church. igreja local. But there are second level. Mas tem um segundo nível Maybe também. like Pastor Abe and I. São pessoas como eu e o pastor Abe. We are not just overseeing one local church. Nós não estamos supervisionando somente uma igreja local, More than one local church. mas mais do que uma igreja Yeah, local. we are the interlocal level. É o interlocal, supervisor interlocal, Like Pastor, also Pastor, como o Pastor pastor Carlos Alberto Bezerra. Yeah, we are one of the 5-fold ministers. Nós somos um dos ministérios quíntuplos. Amen. Amém? Do you want to become the fullness of Christ? Você quer realmente se tornar a plenitude de Cristo aqui Who na wants terra? to become the fullness Amém? of Quem Christ? quer se tornar a plenitude de Cristo aqui na terra? Now, how to do it practically? Como fazer isso de uma forma muito prática? Do you want to learn more? Quer aprender mais? Come tonight in my Então session. venha hoje à noite para você aprender. Hallelujah. Aleluia! Let's stand up together. Amém. Vamos ficar em Let us pé. pray. Hallelujah. Vamos orar. Glória I a believe Deus. God speaking to you today. Eu creio que Deus está falando com você hoje. That you need to equip the cells. Que você tem que equipar as células. Hallelujah. Aleluia. Father God, we pray right now. Deus Pai, nós pedimos agora In mesmo, the name of Jesus Christ. em nome de Jesus Oh, Cristo. show us your eternal plan. Ensina-nos, ó Pai, o seu propósito eterno. We want to become the fullness of Christ. Nós queremos nos tornar a plenitude de Cristo. Not just to have many members, Não só termos muitos membros, but we want to build your house. mas nós queremos edificar a sua Thank you, Lord, casa. for the word today. Obrigado pela sua palavra hoje, Senhor. Oh, make us understand this. Ajude-nos a compreender esses princípios. Thank you, da tua Father palavra. God. Obrigado, Deus We Pai. pray in Jesus' name. Nós pedimos Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. 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 Hallelujah! Praise the Amen. Lord!